O Flamengo vai contar com a cavalaria de volta, né? Gerson, Arrascaeta, Gonçalo Plata, Wesley, muita gente voltando para enfrentar o Vitória de Thiago Carpini, né? O Thiago Carpini, que é o técnico que passou por um período de invencibilidade semelhante ao período do Felipe Luiz, mas a grande verdade é que o Vitória não vive a sua melhor fase. Eu até diria que depois da perda do estadual, talvez o Thiago Carpini viva a pior das suas fases desde que chegou e começou esse bom trabalho que ele realiza no Vitória. Ele que é um bom treinador, tá? Que precisa, claro, amadurecer como qualquer profissional. Nos últimos 7 jogos, o Vitória venceu só uma partida e realmente não assusta tanto para o confronto do próximo domingo. Nesse vídeo eu vou te explicar absolutamente tudo sobre esse Vitória, na verdade tudo aquilo que pode ser visto sobre esse Vitória, falando sobre tática sem tatiquês. E se você quiser se desenvolver profissionalmente, tal qual o Thiago Carpini já se desenvolveu, vai ter que se desenvolver mais, tal qual o Felipe Luiz está aprendendo a cada dificuldade, você pode contar com a Hashtag Treinamentos ao seu lado. A Hashtag Treinamentos é a maior empresa de treinamentos da América Latina e eles estão oferecendo uma jornada gratuita de Python. Então, Python é a linguagem de programação mais aceita nos dias de hoje e você pode aprender sim a programar do zero e fazer 4 projetos diferentes em 4 dias de curso, 4 projetos diferentes um do outro de Python. Então você vai poder depois ficar com uma apostila, um material didático que vai te permitir realizar depois esses projetos por analogia. E aí você vai estar iniciado nesse mundo que não tem pré-requisitos, você não precisa ser engenheiro da computação para começar a programar. Então aproveite que isso não é nem promoção, isso é de graça. Clica no link que fica no comentário fixado ou mira no QR Code que aparece enquanto eu falo e torne-se um aluno da Hashtag Treinamentos que você não vai se arrepender. O trabalho deles é excepcional e eu orgulhosamente os tenho como parceiro do nosso trabalho independente, tá bom? Então vamos mostrar aqui o Vitória nas suas fortalezas e fraquezas. Primeiro, abordando a estrutura, a ideia desse Vitória passa e por algumas formações. Como eu falei, esse time anda numa mudança constante, ainda não formou um padrão confiável em 2025. Aliás, o Carpini talvez não esteja ajudando muito isso, ao mexer muito na equipe, tampouco a diretoria tem ajudado ao estar formando ainda o elenco a essa altura do campeonato. Nós podemos falar, por exemplo, que eles acabaram de contratar o Renato Kaiser, por exemplo, que costuma trazer gols para time ali de parte mais de baixo da tabela, o Léo Pereira ponta, o Eric ponta do São Paulo, o PP, né, que veio do Grêmio, que era do Flamengo também. Então o time está se fortalecendo já durante, né, o brasileiro já começou e o time está se fortalecendo só agora, né, e isso vai mudando aos poucos também a concepção da equipe, tá bom? Então esse time ele tem jogado num 4-3-3, mas a principal formação desse time inicialmente era até um 4-4-2, né? E alternando bastante peças. Então o Janderson e o Mateuzinho muitas vezes fazendo uma dupla de ataque, ora com o Lucas Braga aberto pelo lado esquerdo. O Lucas Braga que é um jogador de força, que me lembra até o Bruno Henrique, o cara que eu esperava muito mais para essa fase da carreira dele. Ora com o Elton Rato do lado direito, ora com o Gustavo Mosquito, né, do lado direito, ou Gustavo Silva, num 4-4-2, que me parece a formação favorita do Carpini. Me parece a formação favorita do Carpini, que tem tido dificuldade de construir chances de gol. Ora, o Elton Rato até trabalha mais centralizado como meia e o Gustavo Silva fica no time, mas isso não é a melhor formação para o Elton Rato. E até linha de 5 a gente já viu esse time formar, acabou não dando nada certo contra o Bahia no primeiro jogo do estadual. A gente vai agora flutuar sobre os principais conceitos táticos da equipe baiana que vai receber o Flamengo. Então o principal conceito tático do Carpini é pressão no homem da bola, tá? O PPDA, e aí explicando o que é PPDA para vocês, PPDA é basicamente o número de passes que uma equipe permite que a outra troque durante a construção, durante os 60% iniciais do campo, entre a própria linha de fundo e ali passando um pouquinho do meio de campo. Isso costuma ser a fase de construção, a primeira fase de construção das equipes. Então quanto menor é esse número, melhor, ou seja,
seja, menos você permite que o adversário troque passes. O Vitória tem um dos números mais baixos, ou seja, um dos melhores nesse quesito, número próximo ao do Flamengo, que é um time marcado por muita pressão ao homem da bola, tá? 7,45 dentro de casa contra 7,15 do Flamengo na temporada. Ano passado, pra vocês terem uma ideia, a Vitória tinha um número acima de 12, tá? Especialmente antes do Carpini chegar. Então, realmente é uma mudança de postura de um time que gosta de pressionar o homem da bola adversário, e isso acaba gerando dificuldade de construção. Essa estrutura que eu mostrei aí para vocês não é exatamente uma zona de guerra, tá? É muito mais um 4-2-4, mas eu mostrei para vocês dessa forma só para vocês terem uma noção de posicionamento, e vocês vão entender depois que é um time que vai aceitar ali os gatilhos de pressão para subir, especialmente com esses 6 da frente o quanto antes, e os 4 de trás tem uma variação ali que eu vou mostrar para vocês já, tá? Mas até por isso é um time que usa jogadores muito físicos na frente, e por isso que o próprio Carlinhos, né, ex-Flamengo, talvez não tenha tanta sequência como titular, muito porque sem a bola, apesar dele ser um jogador rápido, ele tem muita inércia e acaba deixando a pressão alta um pouco mais lenta, embora ele faça, não seja um jogador lento, tá? Aqui mostrando que nem sempre os volantes trabalham alinhados, né? Eles vão fazer encaixes por setor, tá? Não é um pressing como o do Flamengo, aquela pressão no homem da bola, mas eles vão fazer encaixes por setor, especialmente o jogador do lado oposto vai ficar muito preocupado em fechar a própria zona, tá? Quando essa bola consegue entrar pelo lado, o lateral vai ser obrigado a saltar ali para fazer parte dessa marcação mais alta, né? Justamente quando o ponta adversário baixa. Aqui a gente vai mostrar o Vitória de branco e vai mostrar aqui a variação que eles fizeram contra o Bahia no primeiro jogo da final do Campeonato Baiano, que foi perdido pelo Vitória por 2-0, tá? Então, eles fazem um 5-2-3 com o Wellington Rato sendo um coringa ali entre um meia. Aqui a gente já tá vendo ele baixando para a linha de meia, entre um meia e um atacante, né, de lado, e ali a linha de 5, só que essa linha de 5 muito bem contornada pelo Bahia do Ceni, que coloca, né, 3 jogadores nas costas dessa primeira zona de guerra, muito parecida com a do Roger Machado, né, que fez contra o Flamengo, só que muito menos compacta, muito menos fechada para os passes por dentro, então muito mais fácil de ser acionada. Além do fato aqui no lado inferior, aqui no lado esquerdo do ataque do Bahia, o Wellington Rato, por exemplo, tá gerando dúvida em cima, tá tendo dúvida gerada ali, o Luciano Juba, e o lateral ala do Vitória não salta, né? Então fica uma marcação pouco agressiva, e jogando longo em cima dessa marcação pouco agressiva, o Bahia inclusive fez o seu segundo gol. Aqui a gente vai ver os gatilhos de pressão, então é um time sempre preparado para pressionar alto, mesmo quando joga fora de casa, mesmo quando joga contra adversários mais fortes. É um time que vai costumar cair nesses passes para trás, passes para o lado, que é uma ótima notícia para o Flamengo. E para as bolas longas, é um time que tem ficado sempre preparando uma sobra, né? Então não é uma pressão individual alta, como por exemplo o Flamengo faz. Por quê? Porque eles preparam uma sobra para a última linha. Então eles tentam pressionar na zona da bola, sempre numa mentalidade zonal, mas deixando ali na última linha uma sobra, geralmente, especialmente para essa jogada aérea, né? Mas essa bola longa eventualmente machuca, né? Inclusive na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, a gente viu o Juventude abrindo o placar logo no início do jogo, depois dessa saída mais longa contra um time que defende realmente tão alto, né, que é o Vitória, apesar das suas limitações. No último jogo pela Sul-Americana, a gente já viu eles mudando um pouco a postura, né? Então, fechando muito mais numa zona ali num 4-2-4, mas ao mesmo tempo sem agredir, sem cair tanto nos gatilhos, o que deve ser a postura contra o Flamengo, tá? Então, sem agredir tanto, subindo mais zonal, mas ao mesmo tempo também tentando forçar a quebra da bola do adversário para que ele consiga sair. Na própria construção, o grande calcanhar de Aquiles desse Vitória, porque ele não tenta sair longo o tempo inteiro, tenta sair curto e falta coordenação, como eu falei, o Carpini mexeu muito no time, além disso perdeu muita gente, ganhou ao longo do tempo jogadores, então o time fica ali ainda sem muita coisa, tá? Tá um time numa fase de trabalho bastante ruim, o momento do Vitória do Carpini, né? E aí esse time acaba concedendo
entendo, eu acho que o principal fonte de concessão de chance desse time é a perda da bola na saída de bola ou o início da construção inadequada, tá? Inclusive na última partida, já pela Sul-Americana, a gente viu o gol sofrido dentro de casa, que abriu o placar para o adversário, sair a partir desse tipo de jogada. Então é um time que de fato tem concedido muita oportunidade de gol a partir disso. Diferente das últimas duas partidas, eu não acredito que o Flamengo dessa vez vai encarar uma linha de 5, muito porque na única vez que o Carpini tentou na temporada, isso não deu nada certo, e o Felipe Luiz taticamente já está entendendo cada vez mais como enfrentar isso. Contra o Táchira, o Flamengo teria tirado isso de letra se tivesse começado, por exemplo, com o Juninho, ou se tivesse colocado o Juninho antes. No próximo jogo contra o Vitória, o Gerson deve jogar, o que por si só gera uma facilidade para contornar isso com as próprias peças que entrarem em campo logo de início. Não acredito que o Carpini vá fazer a linha de 5 dessa vez, também não acredito que ele vá fazer uma marcação tão pressionante. Deve ser muito mais parecido com o último jogo, um 4-2-4 num bloco médio, claro que o encaixe ali por setor, uma certa pressão no homem da bola, mas não, esse Vitória não assusta nadinha. O que assusta muito mais é a sequência de jogos, é o time ter viajado 24 horas somando a ida e volta nos últimos 4 dias, é o time ter retornando de lesão alguns jogadores importantes. Isso assusta muito mais do que o adversário nesse momento, não menosprezando Vitória, mas menosprezando talvez o momento em que o Vitória está. Talvez um mês atrás o contexto fosse outro, porque o Carpini é sim um bom técnico e o Vitória fez um segundo turno excelente no campeonato passado, muito graças a esse bom trabalho dele, tá bom? Vamos acompanhar o que vai acontecer nessa partida, as soluções que o Felipe Luiz vai trazer. Amanhã deve fazer uma live antes do jogo e a gente junto aborda o que deve rolar dentro de campo, tá bom? Espero que tenham gostado, deixa o like, se inscreve no canal se curte meu trabalho e não se esqueça de que esse ano eu vou pro Mundial de Clubes. Mundial de Clubes eu vou fazer vlog de lá, vou fazer comentários táticos como eu faço em todos os jogos do Flamengo. Então se quiser escutar meus comentários táticos durante o próximo jogo do Flamengo via WhatsApp, torne-se membro do canal e torne-se membro do canal para ajudar a fomentar a minha viagem, porque sempre é muito custosa, especialmente na força atual da nossa moeda, tá bom? Então muito obrigado e eu fui!